Você que sofre com queda capilar e já tentou de tudo, mas nada resolveu o seu problema? E se eu te falar que temos a solução para sua queda de cabelo, se vai fazer aumentar a massa capilar? Esse produto chegou para revolucionar o tratamento da perda capilar e vai trazer mais volumes aos seus cabelos. Quer saber mais? Clique no link abaixo na descrição. Olha que já está disponível. Em alguns momentos a gente conversava um pouco e você falava sobre esse sentido da pesquisa que você estava fazendo do livro e do ponto de Deus. Eu trouxe agora para refletir exatamente nesse sentido que você estava falando agora há pouco sobre essa questão da gentileza. E você falou muito sobre a questão do ponto de Deus, aonde vem espiritualidade e que o verdadeiro sentido da felicidade vem na gratidão, na gentileza. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Uma coisa assim que ficou... É impossível ser feliz sem algum grau de espiritualidade. Não tem nada a ver com religiosidade. São coisas diferentes. Totalmente. A espiritualidade, existe um ponto no cérebro que fica no frontal, ventral, tá? E por dentro, que é como se ali fosse a região onde, quando é acessado, você tem uma sensação de conexão com algo maior. É o exercício da fé. Tá. Porque, por exemplo, se você sabe tudo, você não precisa ter fé. Você não precisa nada. Né? Então, ali é como se acionasse um sábio interno. Quando você exerce a sua fé legal, você pode não saber nada, mas você se sente acolhido. Mas isso é medido? Isso é medido. Giro-símbolo. O giro-símbolo, ele passa por dentro do cérebro, na área frontal. E ilumina algumas partes? Ali, quando você está num sentimento de fé, de exercício de fé, imaginando essa conexão com algo maior, acende profundamente. Então, de alguma maneira, você vê, todo mundo tem uma espiritualidade, mesmo que não exerça. E o ateu? Também. Ele acredita em alguma coisa, né? Ou no dinheiro. Em alguma coisa. Mas assim, é impossível justificar a vida sem uma inteligência superior. E é interessante que essa área, quando é ativada, as pessoas têm uma sensação de autoaconchego. Entendi. É como se você ligasse o Deus que existe em você, a fração divina que existe em você. Então, assim, sem espiritualidade não há felicidade. É mesmo? Não. Porque, assim, a espiritualidade me dá a certeza que a coisa não acaba aqui. Então, eu não me frustro. Porque, na realidade, foi aquilo que você votou. Eu estou voltando para casa. Isso aqui é uma coisa muito momentânea e temporária. Muito, passageiro. É passageiro. Talvez seja a vida mais curta que a gente tem. Tomara. Se você sempre foi e sempre será, Santo Agostinho dizia isso. Isso aí é um piscar de olho. Ele sempre foi e sempre será. Ah, é? Né? Ele fala isso. O tempo só é contado, por isso que só existe... No universo não tem tempo. Só existe quando você tem a matéria. Aí você faz. E mesmo tempo é relativo, né? Porque o momento que a gente está vivendo agora, se a gente olha para o céu, aquele céu, ele não existe mais. É o céu do passado. Não. Porque a luz demorou para vir para cá. Você só tem essa referência de tempo quando você está materializado. Fora disso, não existe. Por isso que a gente, em sonho, a gente vai para trás, vai para frente. Puta, já pensou se fosse assim a vida? Mas eu acho que é assim. A gente está limitado por um corpo nesse momento. E pela linha do tempo, né? E pela linha materializada do tempo. Que só é contado na matéria. Que espiritualmente ou nesse mundo aí ele pode não existir tempo, né? É uma coisa que sempre Por exemplo, uma coisa que me dá uma certeza de que os meus afetos que já se foram estão presentes, porque tem momentos que eu sinto literalmente a energia daquela pessoa. Dá um exemplo assim. Você está fazendo alguma coisa que lembra aquela pessoa? Não, ou não necessariamente. Vem aquilo, vem uma cena, vem uma sensação sempre boa. Que legal. Eu não tenho o menor medo dos meus mortos. Eu tenho medo dos vivos. Eu tenho medo, eu peço para eles não aparecerem para mim. Eu peço que apareça. Nunca apareceram, mas eu adoro vocês, adoro minha avó. Não faz isso. Embora, mas não Olha só, mas vem cá, por quê? Não, em sonho, beleza, mas materializar... Não. Meu amor, presta atenção. Primeiro que se for aparecer, vai ser essa matéria sutil. Sim. Mas muito levinho. E muito, porque assim, materializar... Minha avó fazia pão doce pra mim. Filho, ô netinho... E o cheiro do pão doce? Sim, eu ia adorar, mas eu ia abrir o olho e ia estar ela lá. Vem cá, a sua avó se torna má porque morreu? Não. Que história é essa? Ela continua sendo o mesmo afeto. Você não teria medo se você acordasse e tivesse... Nenhum. Ah, meu Deus. Lene, e você?
Seja sincero. Eu ia sair correndo. Eu tenho medo se aparecesse o Hitler, se aparecesse o Mussolini. Mas você nunca viu nada. É mais a sensação, você não viu. É uma sensação, tão sensação, que eu tenho certeza. Porque a sensação eu já tive. De olho fechado. Não, eu tenho sensação de olho aberto. É. Não tem esse problema, não. Tipo, Sabe tá aqueles dormindo. dias que eu falo, hoje, fulano passou por aqui. Olha que legal. E, cara, e é incrível. Se eu estiver tocando música, a música liga aquela pessoa. É inacreditável, cara. Como? Por exemplo, já aconteceu de uma música que era ligada a uma pessoa, mas não estava nem lembrando. Ah, sim. E vem a sensação da pessoa. Pô. Eu ouço o riso, sabe? Aquela sensação. Cara, é muito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falei, meus mortos estão cada vez mais vivos. Porque tá cada vez mais fácil acessar essas energias. Você acha que é pelo mundo atual que a gente vive? Eu acho que é pelo meu estado de espírito. Ah, de você. Eu acho que vai chegar um ponto, se a gente continuar evoluindo, que a gente vai ter ligação Wi-Fi com pessoas que já foram. Que energia. Será? Por que não? Acho que a gente não está preparado para isso. Também acho que eu não tô. Aí ia ser um domínio que a gente não está preparado. A gente ia usar muito mais para manipular pessoas do que outra coisa. É verdade. Mas se é um campo energético, eu acho que a gente acessa isso de vez em quando. Aí vem uma saudade boa. O déjà vu, você já pensou sobre isso? O que é o déjà vu? Essa sensação de eu já vivi isso, eu já estive aqui, ou eu já vi... Já vivi isso, uma sensação. Várias vezes eu tenho déjà vu. Então, assim, por isso que eu tô falando, existe uma faixa vibratória... Talvez seja isso, né? Eu vou pra frente, eu vou pra trás... Sem tempo. Sem tempo, né? Porque não tem. Nossa, que louco. É como se você abrisse um portal e... Exatamente. E você vai ver em todas as ficções científicas. Tá Tem. lá a coisa do portal. É o buraco de minhoca, né? Não, é portal mesmo. Portal mesmo. Uma civilização que tá no centro-oeste, que vai dar lá no Japão, que abre não sei aonde... Cara, o pessoal tá com a gente ainda, Lene? A gente tá viajando muito aqui. Não, a galera tá aqui. Ah, tá. De repente o pessoal, eu vim aqui pra escutar sobre TDAH, os caras estão falando de buraco de minhoca e, né? Eu tô curtindo o papo, Chamar né? o sacane já, né? O que o pessoal tá falando aí? Tem aqui, alguém falou aqui que a gente consegue pensar na esfera humana. A Carla Dulce tá comentando aqui, né? Pra alguém numa discussão no chat aqui. Porque só podemos ser o que nós somos e Deus é infinitamente superior. Então eles estão dentro desse papo. Mas isso que ela falou, tipo, de você pensar numa pessoa viva ainda. Isso aconteceu várias. Pensar numa pessoa é pessoa legal, mandar mensagem na hora que você pensar. Agora, quando ela tá do outro lado, eu não posso ter mais? Tá maluco? Só mudou o estado de... A pessoa deixou de ser visível materialmente, mas é energia de mesma. Ser física, né? De ser Exatamente. Carne. Exatamente. Faz sentido, nesse sentido, sim. Fala, Lene. A galera falou aqui, o papo tá ótimo, muito top. Mana Beatriz arrebenta, a galera tá aqui com a gente. Ah, então beleza. Vou abrir uma igreja. Não tem regra. Vamos criar essa igreja. Eu faço som já. Ó, o Lene já é o... Eu já faço louvor lá, né? Tá, olha, eu já tenho o que vai cantar. Mas pelo amor de Deus, gente, eu não vou virar flor de lis, não. Putz, é mesmo, né? Pelo amor de Deus. Falar ainda. O pessoal perguntou da flor de lis? Alguém comentou aqui também já. Saiu o julgamento semana passada. Não, sim, mas não teve um filme ou uma série agora? Que teve uma série que eu acho que o Bial que fez. É? Acho que foi. E aí? Acho que foi. Qual é o caso da flor de lis? Olha, vamos lá. A flor de lis, eu acho que... eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro... Olha, eu nem sabia que flor de lis era flor de lis. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão bastante conhecido, num sábado, e aí tava uma exaltação dessa mulher. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Né? Aí parei. Mulher, mãe de 50. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei suspeito, mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei, eu vou esperar um pouquinho. Né? Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson, o marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Tá. Que começou a namorar uma das filhas. Nossa. Dela, com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe.
E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpe, é Que pedofilia. doideira. Claro. Tá? Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois, você vai pegando, que não era todos os 50 que estavam ali, porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua, entendeu? Para ver se fazia Fazia um a número, cena, a fotografia. E aí tinha... A casa era separada em categorias. Tinha categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível... por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado, não tinha, só tinha direito a pão e água. Caramba. Aí no segundo nível já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar para o terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? 9. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação, se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não estou querendo desacreditar, mas a gente está aqui para ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói, nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficar contando. Estão me seguindo aqui. Aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá, mas assim, 50, se falasse assim, tinham 50 que comiam na mesma mesa, você já se espanta. Então, assim, a Flor de Lis, ela é muito maquiavélica. Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não estou aqui defendendo, não se mata e ponto, né? Mas ali tudo uma disputa de poder. Né? Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga, porque ali não era mais dinheiro, porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já está viciado no poder. Aí é outra coisa. Aí né? é outra coisa. Aí você já passou a fronteira, porque assim, enquanto a gente está fazendo tudo pelo prazer de estar fazendo, estar discutindo, sabe? Agora, quando você está dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada a 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo, eu acho, se não me engano, a 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Tá perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, 2, 3 tiros, já deu. 30 vezes. Isso é ódio. Aí já revela... Isso é disputa de território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Porque se fosse... Não, pá. Isso não é um assalto. Isso é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... o território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Mas você tem áudios, você tem... Não foi condenada a 50 anos. Por nada, né? Você tem áudios, você tem mensagens e pedindo. Ela já estava presa, ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa: sou deputada, ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário, já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Porque 30 tiros. É execução com ódio. Entendeu? E o cara já tinha dado entrada o Anderson 3 vezes no hospital com sinais de envenenamento, mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente vendo o corpo. Eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho Também que acho, foi. 50... Ela nega, mas todo mundo nega, né? Claro. Por exemplo, Guilherme de Pádua negava que tinha matado Foi até... a própria Paula Tomás, na Foi no época. velório, não foi? Foi. A própria Paula Tomás dizia abertamente também, tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei
permite a mentira no Brasil. Então você pode não produzir provas contra você. Então se você vai a júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem pro público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente, é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos, então, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Putz. É complicado isso, né? E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada. Não, detecta não. ansiedade, né? É, que aí o cara que E é se bom... o cara é mal, ele nem ansiedade Ele nem ansiedade tem, né? Mas o caso do Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Uhum. Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai e abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas Olha dúvidas que se ele estranho. também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode Faz. ser. Ele era um cara Cara- capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu Mas- acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, é excelente, né? excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Você tá, pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né, para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido, não Exato. tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele Ah, foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, Sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Ah. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Entendi. veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, faz arrastando, você pega aqui, sentido. né? No calcanhar. E eles Então, foram contando assim, versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no hortifruti que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, Sei, que eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Você Quando vê? o cara passou e viu, eles... Então, premeditado. Tudo. Graus de A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... É. Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das É. duas. A pessoa estava desacordada. Não, Entendeu? brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E foi tão difícil o processo andar. Se Porque tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Né? Então tem coisas na Mas justiça... teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido Sim, em rituais sim. de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então as estocadas não correspondiam. Ah, entendi. A blusa e as estocadas Subiu estavam aqui. em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo.
Esse cara, então, foi o ele já o ponto faleceu, o determinante. advogado. É. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que Sim. era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, Sei. tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador Sei. do condomínio, e falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca tive lá. Ele falou, não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na mesmo? Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque Sei. eles diziam, não, mas o farol estava aceso e ele não Impossível, enxergava. ele enxergava. Fizeram. E dava... constatou. Putz. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz Olha, parte de contar a história pra Mas ela ali mesma. o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, e falando assim, não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que Ele está quer dizer? dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava coisa, ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim, você vai me ferrar? Então deixa- Eu te ferro primeiro, eu nunca Eu tive nunca lá. tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que Olha, isso. Né? e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né, ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida e tão O existindo. coração é a coisa mais ritualizada Claro. para magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom E o porque... punhal, né? E é não bom foi porque a tesoura, geração- foi punhal. Que o punhal também é outra punhal. coisa que punhal fala. é uma coisa simbólica. E a Exatamente. geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembro. Todo mundo. E quem São lembrava? quantos anos? São 30. 30 anos, então. 30 anos. Faz O agora. Paquito, por exemplo, tem 21. Que é, Faz agora, dia 28 É. de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É o crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Né? Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque é o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, Tá não num tem canal como. fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia É mesmo? da Uruguaiana Tipo, no Rio de banca Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem Aí de Deus. descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vica! Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Aí eu Agorinha. fiquei assim, cara, esse cara devia
de alguma maneira ter sido... Não sei. Aí fica... Aí é imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante, mas daquele jeito. você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro, cara, você tá chorando, você tá triste. Não sei se chora, mas você... Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele caindo por terra. Caindo por terra. Porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que Sempre. Ele era perseguido. Exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado. Uma vez a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara. Esta. Que nível de. Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra eu e Alex, a gente faz, de vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live nossa e ficava assim: esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina. Mente Perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela, jamais. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele, para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomaníaca? Não, eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas existem essas pessoas, né, que criam essa coisa na cabeça. Eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. Existem pessoas que acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la, mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Fala, Lênis. Jamais. É o seguinte, o pessoal também está perguntando aqui, teve bastante perguntas sobre o transtorno de personalidade borderline também. Aí eu peguei uma pergunta aqui da Sal Gomes, que ela fala assim: doutora, amo o seu trabalho. Obrigada. Me ajude numa dúvida. Até que ponto um border pode apresentar um traço psicopata e ser mal com as pessoas à sua volta? Minha ex é border e hoje ela tenta destruir minha vida e da minha nova família. O que acontece é o seguinte: o borderline, em princípio, ele é o oposto do psicopata. É o oposto? Psicopata é egocêntrico. Não, é egocêntrico, é perverso e é racional. O psicopata ele nunca vai te amar. Ele simplesmente te usa. Entendi. Você é um objeto de uso para ele chegar onde ele quer chegar. Entendi. Seja qual for o objetivo dele. O borderline, ele é aquela pessoa que... Ele não se sente uma pessoa, ele sente um vazio profundo, ele não consegue dizer assim, eu gosto de ser quem eu sou, não. Ele se acha uma pessoa extremamente dependente, ele precisa de um outro para ser alguém. Então, o que acontece? O border, ele é quase 100% emoção, 0 razão. Ele capota nas emoções. É o contrário do psicopata, que é 100% razão, 0 emoção. E, por uma ironia, esses casais costumam acontecer. O psicopata sabe manipular muito bem as inseguranças e a dependência afetiva do borderline e faz essa mulher ser um soldadinho para obter coisas que ele não pode aparecer. Entendi. E essas mulheres que amam demais fazem tudo porque acham que isso é amor, né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, o borderline pode começar essa coisa de stalkear, de falar mal da pessoa, mas por desespero para não perder. É como, tipo assim, você tá saindo, você tá levando a minha vida. Levou um braço meu, é a mesma Exatamente. coisa. Eu agora vou fazer um inferno na tua vida para ninguém te querer, porque eu vou te querer de volta. E você vai ver que eu sou a única mulher que te ama. Meu Deus, que Então existe um raciocínio. É claro que isso tem a ver com gravidade. Quanto mais essa pessoa se sente um oco, um vazio, mais ela depende do outro. E pode escalar para uma coisa... Pode escalar, mas não é por maldade, é por realmente achar
que aquela pessoa ainda vai descobrir que só ela fará ele feliz. Então ela toca fogo em tudo em volta pra dizer assim, tá vendo? Só eu que te amava. É que nem quando termina, né? E a garota, no meu caso, ou um cara, né? Fala pra mulher, fala, você não vai achar ninguém igual a mim. E ela fala assim, mas é exatamente por isso que eu tô te deixando. Eu não quero uma pessoa como você. Exatamente. Mas falar isso pra uma pessoa borderline e que se acha dependente daquela pessoa, acha que, tipo assim, eu não vivo sem aquela pessoa, é como você fazer uma rejeição explícita. E aí a rejeição pro border, ele vem uma fúria, que é uma fúria incontrolável. Mas ela pode fazer alguma coisa contra a vida dela por causa disso? Pode. Pode, né? Tanto contra ela quanto contra a outra pessoa. Mas, em princípio, isso não foi um sentimento perverso no início. Entendi. É porque ela realmente, tipo assim, foi o que você falou, levou um braço. Você vai trazer meu braço de volta. Eu sinto falta do meu braço. E você é responsável pelo meu braço. Putz. Então, o que acontece é que, por exemplo, o psicopata manipula muito facilmente, borderline. Não é à toa que nos presídios femininos, homem sempre tem visita. Mulher quase não. Por quê? Porque os homens sempre têm as bordas que eles manipulam. E elas vão, porque elas têm uma coisa, tipo assim, é como se desse importância às suas vidas salvar aquele homem. E elas têm uma ilusão de que ele está preso. Então ninguém vai querer, só ela que vai querer. Então ele vai detectar que ela é a pessoa que ama ele. Metade da laranja. Exatamente. Mas no caso desse cara que ele tá falando, assim, o que faz, né? Porque ele tá com uma nova vida e a outra ex tá nesse negócio de tem que ver o nível de stalk que ela tá fazendo. Porque dependendo do nível... Procurar a polícia, né? Tem que abrir. Porque restrição daquele negócio de distância, né? Porque, assim, às vezes acontece isso, né? Mas Né, Lene? Exatamente. A gente lembra. Mesmo, o Lene teve um problema assim. Já lembrei. Lembrou?